Quem pensa que Peppa Pig é só um desenho infantil e inocente e que não tem nenhum segredo escondido, tá completamente enganado. Tá me chamando de otário? Você conhece os mistérios mais sinistros e arrepiantes que envolvem a série? Uma das teorias mais bizarras do universo envolve o marido da Madame Gazela, que não está mais vivo. A gente sabe disso porque ela mora sozinha e mantém um quadro dele em sua casa. Temos noção de que a Madame Gazela pode ser uma vampira, já que ela é muito idosa e não tem reflexo no espelho. Agora, se isso é mesmo verdade, então o seu marido poderia ser um animal comum e que teve uma vida longa ao lado da esposa, mas que não quis se transformar em um vampiro. Essa seria a conclusão aceitável, mas é uma grande mentira. Ele também era um vampiro e existem provas. Se você prestar muita atenção na foto, ele tá vestindo um terno e uma cartola, que é um tipo de roupa comum de 100 anos atrás. Existe uma outra imagem do marido da Madame Gazela que está no museu da cidade, e a roupa que ele utiliza é um uniforme militar do século XVIII, ou seja, de mais de 200 anos atrás. Será que o Sr. Gazela está dormindo em um caixão de vampiro? Ou talvez ele tenha perdido a imortalidade? Seja qual for a resposta, hoje a gente vai te mostrar 12 mistérios em Peppa Pig. Pega sua pipoca e vem comigo, porque tá começando mais um Teen Videos. Onde está a família da Tia Pig? Se você nunca pensou nisso, então se prepara, porque agora a gente vai te mostrar um dos mistérios mais sinistros do desenho. Vamos fazer as contas. A família da Peppa tem o papai e a mamãe que são casados, e os dois têm 3 filhos, que são Peppa, George e o bebê que vai nascer no fim do ano. Junto da família principal existem o vovô e a vovó Pig, que são casados, e 2 filhas, a mamãe Pig e a tia Dot. No mesmo grupo de porcos, a gente conhece o tio Pig, que é o irmão do papai Pig, e a tia Pig. Os dois tiveram filhos também, a prima Chloe e o bebê Alexander. Mas espera, onde está a família da tia Pig? Se você prestar bem atenção, ela é a única porca adulta da família que não é parente de ninguém além dos próprios filhos. O vovô e a vovó já são idosos e é normal imaginar que os pais deles já não são mais vivos. Mas a família da tia Pig teria que vir de um terceiro grupo de porcos que nunca apareceu. A família da mamãe Pig é o primeiro grupo. A família do papai Pig seria o segundo. Então a tia só pode vir de um terceiro conjunto que simplesmente desapareceu. Ainda no mistério dos porcos, a gente pode teorizar o que pode ter acontecido com os outros. Você deve saber que a família da porquinha é sempre vigiada pela Dona Coelho, e que é uma ilusão pensar que essa personagem tá em todo lugar, porque na verdade ela só tá no mesmo espaço que os porcos. A família da Peppa é vigiada porque muitos anos atrás, o mundo todo sofreu com uma doença terrível envolvendo a febre do porco, ou seja, a nossa protagonista e o seu grupo são os únicos da mesma espécie por um motivo muito triste. Todos estão em extinção, não existem outros porcos no resto do mundo. A Peppa já foi para Nova York, Paris, Londres e até mesmo para as cidades da Austrália. E nunca ninguém viu outros porcos. Mas com os outros animais é diferente. Existem milhares de coelhos, gatos, cachorros e vacas. A Dona Coelho vigia a família Pig porque o resto do mundo está preocupado que essa espécie desapareça. Vamos te mostrar 2 imagens agora. A primeira está no episódio Barco de Polícia, quando a Peppa, o George e o Fred estão navegando no rio com a polícia da cidade. E eles encontram um barco pirata. Se você prestar muita atenção, vai ver que o pirata Barba Ruiva tem uma ave arara vermelha. A segunda imagem tá no episódio Festival Infantil, quando a Dona Coelho tá contando a história do Barba Ruiva. Mas nas fotos ele tem outro pássaro, um papagaio verde, que claramente é a Polly, o pássaro de estimação do vovô Pig. A Polly apareceu no 4º episódio da primeira temporada, ou seja, desde o começo do desenho, mas a imagem desse pássaro ao lado do pirata Barba Ruiva indica que a Polly tem um passado com os ladrões do mar. Por algum motivo, a Polly resolveu sair da pirataria e foi adotada pelo vovô Pig. E o grande mistério aqui é: o que exatamente aconteceu para a ave se aposentar das aventuras no mar? Será que algum dia a gente vai ver o passado da personagem? Você gostaria de ser um pirata? Comenta a hashtag navio pra gente se conhecer. Existe um mistério que pode explicar a Polly ter abandonado o barco. Toda essa trama envolve o pai do Danny Cão. A gente sabe que o capitão é um antigo marinheiro que se aposentou e prometeu nunca mais voltar pro mar. E se você se pergunta qual é o motivo disso, é muito simples.
monstros marinhos. O Capitão Cão se aposentou porque ele encontrou um monstro marinho terrível. Ou talvez ele tivesse fantasiado com isso, mas é muito estranho que esse personagem tenha se aposentado logo depois do desenho mostrar aquele monstro do mar. A Polly deve ter visto a mesma coisa, e por isso ela fugiu. Mas a existência de monstros faz o mundo da Peppa se transformar em um lugar muito perigoso. O que vamos fazer, mãe? Você sabe que os animais têm tamanhos e pesos diferentes, correto? A Peppa é um porco, a Suzy é uma ovelha e a Emily é um elefante. Todos esses animais no mundo real não podem ser do mesmo tamanho, mas no mundo da Peppa a regra só existe para as girafas. Lá o Gerald é conhecido por ser muito alto, e quando as pessoas perguntam o motivo dele ser tão grande, o personagem responde que é porque ele é uma girafa. E até aí tudo bem. Mas se essa regra de fato conta, então por qual motivo a Emily Elefante não é maior do que a Peppa? E por que o Edmund é da mesma altura que o Richard Coelho, por exemplo? A gente nunca teve uma resposta. Por isso que tudo é um grande mistério. Se você acha que o motivo é porque todos eles são filhotes, então fique sabendo que também não faz sentido com os adultos. Os pais do Gerald são enormes, mas nos outros animais a regra da altura não existe. Veja a cena do churrasco que o Papai Pig faz com seus amigos. Ali estão o Senhor Touro, o Senhor Coelho, o Senhor Zebra e o Senhor Pônei. Todos eles são da mesma altura e de pesos parecidos, mas no mundo real, touros e coelhos têm muitas diferenças. Toda essa situação deixa um grande mistério, porque a regra da altura só existe para as girafas. Você sabe que a tia Dot é irmã da Mamãe Pig, e só isso já seria um mistério. Mas o que a gente quer mostrar agora é o fato de que essa personagem tentou machucar os seus sobrinhos. Você não tá acreditando? No momento em que a gente descobre a existência dela, foi quando ela deu para Peppa e pro George um brinquedo, um cavalo de rodas sem freio. A tia sabe muito bem que a cidade da Peppa é feita de colinas muito altas, até porque se ela é irmã da Mamãe Pig, então ela cresceu naquele lugar. Ou seja, mesmo sabendo dos morros e barrancos enormes, ela deu para os sobrinhos um brinquedo com rodas e sem freio. No final dessa história, a gente vê que o Papai Pig, que é um adulto grande, sofreu um acidente perigoso utilizando aquele mesmo brinquedo. Se as crianças tivessem feito a mesma coisa, os dois estariam feridos. O mistério aqui é: por que a tia Dot compraria algo assim, sabendo que era muito perigoso? Isso é um segredo muito sinistro e que a gente espera que seja respondido. De onde vem o leite? No episódio O Aniversário do Papai Pig, a gente vê que a mãe da protagonista prepara um bolo de chocolate para o marido. A receita dela é manteiga, açúcar, farinha, ovos e chocolate. Caso você não saiba, a manteiga é um alimento feito com leite. No episódio Panquecas, a Mamãe Pig utiliza leite para preparar o café da manhã. E na história da lanchonete, a protagonista coloca muito queijo no sanduíche. E todo mundo sabe que esse alimento também vem do leite. Mas isso traz uma dúvida: como exatamente eles conseguem isso? Se as vacas são personagens da história e não animais selvagens, será que a dona vaca vende leite para a cidade? Isso é um pouco nojento. Será que no mundo da Peppa os personagens pegam a comida uns dos outros, como a gente faz? Esse é um grande segredo. Sabe o que é melhor que bolo de chocolate? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber vídeos todos os dias. Um outro mistério envolvendo a escola da Peppa. A nossa protagonista está com 4 anos de idade, enquanto o George tem somente 2, mas ambos estão na mesma turma. E isso é um mistério, mas a grande pergunta é: se o George com essa idade está na mesma turma da irmã mais velha, então a Peppa também estava na escola quando tinha essa idade. Mas o George está aprendendo a mesma coisa que ela. Isso faz a gente se perguntar: qual era o tipo de aula que a protagonista tinha quando ela estava com 2 anos de idade? Será que é porque o George, o Edmund e o Richard são gênios e por isso eles pularam os anos? Ou porque talvez isso seja um erro no tempo? Que mistério interessante! Você já percebeu que o Sr. Lobo pode ser um grande vilão e até mesmo um perigo terrível para a cidade? Todas as vezes que ele conversa com o Papai Pig, ele faz a gente pensar que o desejo de todos os lobos é devorar um porquinho. Isso aconteceu quando o papai construiu a Casa dos Lobos e o pai da família perguntou onde os porcos viviam. Também no aniversário da Wendy, quando a mãe dela queria saber sobre a casa. A gente sabe que o pai da Peppa é um porco bem grande e para os lobos ele deve ser uma delícia. Coitado do Papai Pig. Um grande mistério tá no Super Batata. E não é porque ele é parecido com o Senhor Batata, já que tá provado que ambos não são a mesma pessoa, quer dizer, o mesmo legume, mas sim o fato de que o Super Batata é capaz de voar. Por que ele tem esse poder? De onde veio esse poder?
É um grande mistério sem resposta. Será que o vovô Coelho também fez experimentos com legumes? Ainda mais misterioso é porque os personagens do desenho caem no chão quando dão risada. Se você se lembrar da parte final de todos os episódios, os personagens se jogam no chão. Será que é tão engraçado assim ou todo mundo tem algum problema que obriga todos eles a caírem no chão quando dão risada? Isso é mesmo um mistério. Mas o que não é segredo é o fato de que você pode continuar aqui com a gente. Separamos mais 2 conteúdos para você assistir. Valeu e até a próxima!